Mas o que estão fazendo com o nosso capitão é de uma maldade terrível. É uma covardia. O nosso capitão já é um senhor de 70 anos e a saúde dele está crítica. Quem falou isso foi o próprio filho dele e falou muito mais. Mas eu peço a você, meu amigo, a você que não é inscrito, eu tenho certeza que você não está inscrito ainda. Se inscreva no meu canal, curta, comente, compartilhe, ativa o sininho para toda vez que o STF quiser fazer uma maldade contra o nosso capitão, você ficar sabendo em primeira mão. Mas é um absurdo total. Flávio Bolsonaro já falou. A saúde do nosso capitão, ela está crítica. Ele falou que Bolsonaro é um senhor com várias comorbidades. A facada que ele levou daquele integrante do PSOL até hoje reflete na sua saúde. Ele sofre e sofre muito. Flávio Bolsonaro já acrescentou: se algo acontecer contra Bolsonaro, o grande culpado será Moraes. Ele ainda pede oração para o seu pai e é o que a gente vai fazer. Mas assim, a preocupação é isso, ele tá dentro de um local fechado sozinho. Então se acontece alguma coisa que ele está inconsciente, não vai ter ninguém que possa acudi-lo, né? Pode ser tarde demais para acudi-lo. E a responsabilidade vai ser só de uma pessoa se isso acontecer, porque está todo mundo avisado, os médicos já avisaram, já provaram que ele tem comorbidades, ele tem problemas de saúde, a saúde dele nunca mais foi a mesma depois da facada por um integrante do PSOL. Então a gente aproveito aqui o espaço que a imprensa dá para reiterar a importância com relação à saúde dele, para tratá-lo apenas como um cidadão que tem direitos, que tem direito a viver, que tem direito a ter um tratamento digno, porque tem famílias que hoje não podem mais contar com o seu ente querido como Clezão, porque exatamente em função desse desleixo com a saúde de quem está sob a tutela do Estado, mais de 10 vezes os advogados do Clezão pediram que ele saísse da penitenciária para fazer o tratamento da sua saúde e simplesmente foi ignorado pelo Alexandre de Moraes. E aí, assim, a gente obviamente tem a preocupação de que esse tratamento também seja dado a ele, porque isso é desumano. A situação de Bolsonaro não é nada boa. Hoje ele está na PF e se recusa a comer. Tudo que Bolsonaro falou até agora aconteceu. E ele tem medo de ser envenenado. O presidente Bolsonaro está recusando a alimentação que a Polícia Federal fornece a ele. E não porque ele é igual o Lula, que hoje em dia só come lagosta e camarão, não. Pelo contrário, o Bolsonaro come de tudo. Mas sim porque ele tem medo. Medo de ser envenenado, medo de que façam ainda mais maldades com ele. Afinal, ele está sob custódia de uma Polícia Federal que é honesta em sua maioria. Mas sem dúvida tem ali pessoas específicas destacadas pelo governo Lula. Essa é a situação em que se encontra o maior líder político da América Latina. Lamentável. Que é algo que pode acontecer de fato. Ou você duvida de alguma maldade da esquerda? Bolsonaro hoje ele se sente totalmente pressionado. Ele de fato é um herói brasileiro. O que Bolsonaro hoje está suportando, pouca gente consegue suportar. Eu vou levantar um ponto aqui que muita gente ignora, mas que o Bolsonaro sempre alertou sobre isso. Estão votando para mantê-lo preso. O Dino já acompanhou Moraes na votação para mantê-lo preso. Precisam ficar de olho na integridade física e na alimentação desse homem. Porque se tem uma coisa que Bolsonaro sempre bateu na mesma tecla, dizem, vão tentar me calar dentro da prisão. E você sabe muito bem do que eu estou falando. Ele disse que poderiam matá-lo envenenado. E eu não duvido de absolutamente nada desse sistema. Então precisa de médico independente, precisa de vistoria, supervisão na alimentação, porque o negócio é muito mais sério do que a gente imagina. A esquerda morre de medo do Bolsonaro. E o que eles mais querem é dar fim na linha mesmo. Porque é a maior pedra, o maior incômodo é Bolsonaro. Então prestem atenção, se manterem Bolsonaro preso, tudo isso precisa ser muito bem supervisionado. Porque eu não duvido de nada. Essa anistia é um ponto crucial. É agora ou nunca.
Até porque o Hugo Mota, ele brigou com o líder do PT, o Lindenberg Farias. Ele cortou relação, disse que não quer conversa mais. E a situação com Lula, a Câmara dos Deputados, azedou de vez. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, disse que rompeu com o líder do PT na casa. Mota disse para a Folha que não tem mais interesse em ter nenhum tipo de relação com o deputado Lindenberg Farias. O tensionamento entre os dois políticos pode aumentar o desgaste da relação do governo Lula com a Câmara, no momento em que há atritos também do Palácio com o Senado. Segundo dois líderes da casa próximos a Mota, a relação entre os dois agora vai ser apenas institucional. Nos últimos meses, o grupo do presidente da Câmara se queixava já da atuação do Lindenberg, acusando o líder do PT de se exaltar nas discussões e de buscar também desgastar a imagem da casa junto à opinião pública. A cúpula da Câmara também critica o comportamento do deputado nas reuniões semanais com líderes e com o presidente da Câmara, Hugo Mota. Eles dizem que o Lindenberg atua como se fosse líder do governo, quando deveria responder só pela bancada do PT. Lindenberg Farias é um dos deputados mais atuantes na defesa do governo e das pautas dele na casa e tem usado também publicações nas redes sociais e falas na tribuna para fazer essa disputa política. Toda a base do PL se reuniu, todos os deputados estão numa corrente para frente. É agora ou nunca, é a hora de pressionar o seu deputado por essa anistia. Acabei de sair da reunião agora do PL, nós tivemos aí uma participação maciça de deputados e senadores, inclusive deputados estaduais e vereadores do Brasil inteiro participaram. Foi uma reunião, gente, de 3 horas e meia, onde nós debatemos qual seria o melhor caminho, o melhor procedimento a ser tomado nesse momento. E a nossa conclusão é: quarta-feira nós vamos votar a anistia. O Hugo Mota iria viajar, cancelou a sua viagem, ele iria para a Itália para encontrar com o Papa, decidiu ficar, porque ele entendeu que esse momento é um momento muito importante. Então, não dá tempo de fazer uma manifestação, de fazer uma mobilização popular até quarta-feira, que é depois de amanhã. O que nós precisamos? De oração. Nós precisamos que todo mundo, todas as cidades, todos os estados do Brasil se curvem, dobrem os joelhos em oração para que a gente consiga os votos necessários. Segundo, mobilização com os deputados dos seus estados. Eu preciso, e isso é muito importante que vocês escutem. Por favor, fale com os deputados dos seus estados. Peça para que eles, nesse momento, pensem no Brasil, pensem em acabar com o sofrimento de um homem inocente, que nós temos agora uma possibilidade de avançar em acabar com essa injustiça. Então entre nas redes sociais dos seus deputados, ligue no gabinete, mande e-mail, converse de forma educada, sem ataque, sem agressão, e implore, peça, por favor, que nós consigamos os votos necessários para a gente poder aprovar a anistia. Esse é o passo número 1, se tornou a coisa mais importante no Brasil, para nós, para todo mundo agora. Segundo passo, esse é o momento de união, é o momento de deixar de lado todas as desavenças, picuinhas pessoais, regionais, quem é mais à direita de que não sei quem é mais bolsonarista, não. Esse é o momento de todo mundo falar junto nesta pauta da anistia. Quarta-feira ela vai ser apreciada. Quarta-feira a gente tem chance de dar o primeiro passo. Já estamos articulando com o Senado para que seja aprovado também no Senado. Então é isso, pessoal. Não dá tempo de fazer uma mobilização. É depois de amanhã a votação da anistia. Nós temos certeza que nós vamos conseguir, se todo mundo trabalhar nesse momento. A gente precisa de cada um de vocês falar com seus deputados, com os seus senadores, já preparando para quando chegar no Senado, para que a gente aprove a anistia. É isso, continuamos aqui trabalhando, vai ser uma semana difícil, eu tenho certeza disso, mas as maiores vitórias da humanidade nunca foram fáceis. Então, ore por nós, ore para que a gente consiga aprovar a anistia e fale com os deputados dos seus estados para a gente ter os votos. Os deputados, principalmente aqueles que estão lá por conta de Bolsonaro, que se elegeram através do prestígio do nosso capitão, eles têm a obrigação de votar a anistia. Eles precisam apoiar o nosso capitão nesse momento mais difícil. Eu não vou aqui ficar implorando para deputado de direita que está aí porque nós colocamos, está aí porque nós pagamos o salário deles. Ele está aí porque Bolsonaro pediu votos para ele. Agora eu tenho que vir aqui e dizer: ai, por favor, faz essa anistia acontecer. Não, meu querido, minha querida.
Você não faz mais do que sua obrigação. Você deve isso para a direita. Tirem esse pé do lado de lá. Porque se vocês tivessem o pé do lado de lá, quando vieram humildemente pedir o nosso voto, vocês não estariam aí. Vocês antes eram de direita e conservadores. Viu? Tinha uns aí que batiam no peito que era conservador. Cadê? Cadê aquele peitão de pombo que vocês batiam? Onde está? Cadê aqueles homens e aquelas mulheres corajosas? E eu não estou falando de todos, que nós sabemos muito bem quem dá a cara, quem luta, quem é fiel a Bolsonaro, quem é fiel à direita. Então nós sabemos quem são vocês. Então, por favor, tirem essa coragem, viu? De hoje para amanhã, da manhã para depois, viu? Bolsonaro está precisando de vocês. Bolsonaro pode morrer naquela prisão. E vocês vão deixar isso acontecer? Não, porque vocês podem até deixar isso acontecer, mas a população brasileira não. O povo de bem que trabalha e paga o salário de vocês para vocês estarem aí para fazer nada ou coisa nenhuma para a direita, viu? Vai agir. Se vocês não agirem, nós vamos agir. Viu? Então, assim, 2026 está aí. Viu? Tá bem aí 2026. E nós sabemos a cara de cada um de vocês. Ok? Nós sabemos quem luta e quem não luta. Viu? Eduardo Bolsonaro fala que Moraes ele foi ludibriado pela imprensa. Ele se emprenhou pelo ouvido, deixou-se levar e acabou prendendo Bolsonaro. Não mediu consequências, não consultou ninguém, agiu pelo impulso, agiu pelo ódio. Agora se prepare, porque mais sanções virão, não só contra Moraes, mas com todas aquelas pessoas que o circundam e o apoiam. Pessoal, eu sei que com a prisão do Jair Bolsonaro, muita gente entra em desespero. Mas nós também sempre dissemos que esperamos que o Alexandre de Moraes dobre a aposta. Acontece que o Alexandre de Moraes, ele está entorpecido pela narrativa criada pela própria imprensa, a assessoria extraoficial de comunicação do Lula, e ficou confortável, achando que pudesse haver uma boa relação entre Trump e Lula, para que assim, nesse conforto, ele colocasse Bolsonaro numa prisão preventiva. Vocês vão perceber, na sequência dos próximos capítulos, que essa relação não conseguiu se curar da fissura institucional. A crise política segue na mesa. É certo que demora-se para implementar toda a sanção, porque é um processo burocrático, são servidores públicos que analisam diversos casos, não é só o do Moraes. Mas aos poucos isso daí vai continuar indo adiante, tanto para o Moraes contra a Vivi e também outros eventuais atores que sejam incluídos no rol de sancionados pelo OFAC. Então o momento agora é de não desistir. Seguiremos com o nosso plano que tem dado certo, de trazer consequências a ditadores para que assim eles não fiquem à vontade para voltar a censurar, a prender e fazer o que bem quiserem. E é esse o contexto que vai fazer ser aprovada a anistia no Congresso Nacional e virar essa página tenebrosa da história do Brasil. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus, nós venceremos. Mas do mais é só isso, pessoal. Beijo grande pra você, ficar com Deus, porque eu fui!